Espero que você esteja, como Davi disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Espero que você esteja entusiasmado. Não há lugar melhor para se estar do que na casa de Deus. A igreja é melhor do que a pizzaria. A igreja é melhor do que a sorveteria. A igreja é mais importante do que qualquer outro órgão, porque ela precede qualquer outra instituição. A igreja é a única esperança do mundo, já disse Bill Hybels, um pastor de referência. E para mim é um privilégio muito grande estar com vocês nessa tarde. Vamos passar alguns momentos juntos. É uma pocket mesmo, né? Bem condensada. Vamos lá. Glória a Deus. Vai ser bênção, eu acredito. Muito obrigado, pastor Heber, sua esposa, sua equipe, essa igreja poderosa, abençoadíssima, próspera, cheia da graça de Deus. Nós admiramos demais, eu admiro demais a IBA e os pastores de vocês. Não estou falando isso só porque estou na frente deles, não. Porque honra é diferente, reconhecimento é diferente de bajulação. Bajulação é quando você faz algo para alcançar algo de alguém. Mas o que nós estamos fazendo aqui é reconhecimento. Nós reconhecemos o ministério do outro. Você não pode receber nada de ninguém que você não reconheça. A unção só flui através da honra. Se você não me honra, a unção que está em mim não pode passar para você. Se você não reconhece que eu tenho algo para te ensinar, você não pode sentar e aprender comigo. Por isso que muitas pessoas não são alimentadas com certos pastores e certos pregadores, simplesmente porque elas não reconhecem. É a lei do reconhecimento, é a lei da honra. Se você quer uma unção que está sobre alguém, se você quer aprender com alguém, você precisa reconhecer a unção sobre a vida dessa pessoa. Amém? Eu reconheço a unção que está sobre os pastores de vocês, unção de excelência. Olha que igreja excelente, isso é só o começo, né? Eu sei que vocês têm um terreno para construir, não é verdade? Glória a Deus, planos, projetos. A última vez que eu vim aqui, quase que eu me perdi nos labirintos aqui. Parece mais o Palácio de Salomão com tantos... Eu já estava um pouco tonto já de entrar e sair de algumas portas. Mas glória a Deus, é um privilégio muito grande. Obrigado, pastor Heber, esposa, essa igreja maravilhosa. Então nós estamos aqui para falar sobre células. E nós estamos nesse tema, nesse subtema, né? Princípios mais que modelos. Sabe, queridos, a nomenclatura não é importante. Sabe, se você pode chamar células, você pode chamar grupos pequenos, você pode chamar grupos familiares, grupos de interesses. Agora em São Paulo, na Igreja da Paz, não se chama mais células, chama life groups, grupos de vida. Mas o nome não é importante. Assim como a placa da igreja não é importante. Lá no céu não existe um terreno só para a Igreja da Paz ou só para a IBA. Todos nós vamos morar juntos. Eu creio até que o pastor Heber vai ser meu vizinho no céu. Quem sabe tomarmos um café juntos lá no céu. Toda tarde, o café da tarde. Oh, glórias! Quem sabe a gente não vai ser vizinho no céu. Amém, queridos? A placa da igreja não é importante. A nomenclatura não é importante. Por isso que os princípios são mais poderosos e mais importantes do que modelos. Há muitas pessoas que adoram o modelo, adoram uma visão, mas o método é apenas um método. Nós temos que ver os princípios por detrás dos métodos. Um homem muito sábio, ele disse que há 3 coisas que limitam a vida de um homem: o conhecimento em sua cabeça, o valor do seu caráter e os princípios sobre os quais ele escolhe edificar sua vida. Sabe, se você tiver princípios fortes, e se você alicerçar sua vida sobre princípios fortes, a sua vida vai ser forte. Isso também serve para os ministérios. Por isso, essa é a importância dos princípios. Se você tiver princípios fortes, o seu ministério vai ser forte. A sua vida vai ser forte, sua família vai ser forte. Então eu não vim aqui falar de modelos no sentido de nomes, de nomenclaturas. Eu vim falar dos princípios sobre os quais os modelos de células, tem muitos modelos, há muitos modelos no mundo. Há o modelo de Jetro,
né? Há muitos modelos, a G12, o M12, o MDA, tem muitos modelos, mas o importante são os princípios por detrás, ou melhor, que são os alicerces de todos esses modelos. É isso que é importante, e não os nomes. Você sabe muito bem que todo o Novo Testamento foi escrito por uma igreja em células. Vamos começar por aí. Célula não é uma coisa nova. Célula não é o princípio de célula, não o nome célula. O nome célula é novo. No início, nós usávamos o nome grupo familiar. Depois, passou a chamar-se célula. E agora, já em São Paulo, estão chamando de life groups. Mas tanto faz, o nome não é importante, pequenos grupos, grupos nos lares, tanto faz. Mas, por todo o Novo Testamento, o último livro que foi escrito, eu estou te dando uma base primeiro para a gente entrar no assunto que eu quero entrar aqui com vocês sobre células. Mas o último livro que foi escrito por volta de 95, 96, do primeiro século, né? Foi o livro de Apocalipse. Foi o apóstolo João, na ilha de Patmos, uma ilha que ele estava preso lá, teve uma visão no dia do Senhor, ou seja, num domingo, teve uma visão poderosa, a revelação, é isso que significa a palavra Apocalipse, e aí escreveu a carta, muito bem. Mas dentro de todo o Novo Testamento, que foi escrito no primeiro século, todo o Novo Testamento foi escrito no primeiro século, não existiam igrejas com prédios. Não havia prédios. Você não poderia passar em Éfeso e ver uma placa, Igreja da Paz de Éfeso, IBA de Éfeso. Não existia. O que existia era um grupo de cristãos. Porque nós não vamos à igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Diga isso para essa linda pessoa que está ao seu lado, diga: você não vai à igreja, você é a própria igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Você é a igreja. Se Jesus voltasse agora, ele não ia levar esse púlpito, ele não ia levar esse microfone, ele não iria levar esse prédio. A única coisa que subiria com ele aqui somos nós. Nós subiríamos com ele. Nós somos a igreja dele, a noiva dele, que ele pagou o preço. Então, todo o Novo Testamento, todo o primeiro século, dentro do Novo Testamento ali, o Novo Testamento foi escrito para uma igreja que se reunia onde? Basicamente nos lares. Basicamente nos lares. A igreja que está na casa de fulano de tal, a igreja que está na casa de fulano de tal. Quando o apóstolo Paulo escreve, por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja em Filipos, não era uma igreja do jeito que nós conhecemos hoje. Foi por causa da romanização, a ideia romana de atrelar igreja, a palavra igreja a prédio. Igreja quer dizer grupo de pessoas, chamados para representarem Cristo aqui na terra. Mas essa ideia de igreja a prédio foi uma ideia muito romana. Mas onde as pessoas se reuniam? Nos lares, nas casas. Em Atos capítulo 12, quando o apóstolo Herodes matou Tiago, e queria matar Pedro também, mas a igreja estava orando, e Pedro foi liberto. E quando Pedro saiu, ele chegou numa casa. O que estava acontecendo lá? Uma célula. Uma célula. Só que não tem o nome de célula na Bíblia. Célula é um nome novo. Não existia célula, o nome célula, há centenas de anos atrás, não existia. Milhares de anos atrás, não existia esse nome. Então eles estavam reunidos, orando. Aquilo era uma célula. Olha que coisa maravilhosa, gente. O apóstolo Paulo fundou muitas igrejas através de células. A própria igreja em Filipos. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo chegou à Macedônia por causa de uma visão, chegou em Filipos, numa cidade, uma colônia romana muito poderosa lá. Eu estou te dando pano de fundo para você entender o que eu estou falando. Então, quando ele chegou lá, ele foi à margem de um rio, que era um lugar de oração, e ele chegando lá, ele conheceu Lídia. Lídia era uma mulher temente a Deus. Você diz, então, ela era crente? Não, ela não era cristã, e nem ela era judia. Ela era temente a Deus. Temente a Deus para os judeus significa que a pessoa era simpatizante das leis judaicas, acreditava no Deus dos judeus, porém não seguia à risca as leis. Ela não era judia. Mas a Bíblia diz que Deus fez com que o coração de Lídia se abrisse ao evangelho. Então ela foi batizada.
junto com a família dela, e depois o carcereiro também em Filipos, e ali começou uma célula. Onde? Ninguém alugou um prédio. Eles começaram uma célula. O que é uma célula? O que é uma célula? Simplesmente, meus queridos, uma célula é um grupo de discípulos preciosos de Jesus que se reúnem para orarem a Deus, buscarem a Deus, compartilharem experiências, aprenderem uns com os outros. É muito simples. Não vamos fazer igual o cara que, eu já falei aqui, que o cara que coçava o nariz assim, né, pastor Heber? Falei aqui não. Tinha um cara que ele coçava o nariz assim. Aí perguntaram para ele, mas por que você coça o nariz assim? Por que você não coça o nariz assim, do jeito que todo mundo coça? Ele disse, coçar assim é muito fácil, eu gosto de coisa mais profunda, eu gosto de coisa que vai complexa. Então tem gente que consegue pegar as verdades simples e puras da Bíblia e transformá-la numa coisa que é muito profunda, muito complicada, que é difícil demais. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não complique, simplifique a coisa, amém? Igual aquela irmã, não sei se aqui na IBA tem pessoas que têm visão, mas tem pessoas que têm visões e visagens. Tem gente que não vê só visão, pastor Heber, tem gente que vê visagens também. E uma irmã teve uma visagem. Ela quis, não sei se alguém já se aproximou do Senhor querendo que o Senhor interpretasse uma visão. Pessoa comeu feijão demais, aí sonhou e quer que a gente interprete. Meu querido, a interpretação que você comeu feijoada e foi dormir, é essa a interpretação. Não tem nada de espiritual. Mas uma irmã disse, pastor, eu estava orando e eu tive uma visão. E nessa visão aparecia uma coisa que vinha na minha direção. E dentro dessa coisa saía outra coisa. E atrás dessa coisa tinha uma coisa, e tinha outra coisa que girava na frente dessa coisa. E em cima dessa coisa tinha uma coisa, e outra coisa embaixo dessa coisa, e tinha uma coisa do lado e outra coisa do lado, e de repente essa coisa girava em torno dessas coisas, pastor. O que é isso, pastor? Ele disse, irmã, isso é muita coisa. Então, queridos, o que é uma célula? Vamos voltar à simplicidade. Uma célula é quando nós nos reunimos, nós que somos discípulos de Jesus, nós nos reunimos para nós falarmos da palavra de Deus, aprendermos, trocarmos experiências, nos tornarmos uma família em Cristo. Isso é uma célula. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, isso é complicado? Não, não é complicado. Não é uma coisa cheia de regras. Agora que você já entende um pouco o que é uma célula, eu quero te falar sobre os 4 focos da célula. Diga após mim, os 4 focos de uma célula. Essa palavra foi inspirada no livro do Joel Kominski, que é um dos principais especialistas em células no mundo. O nome do livro é Reuniões Atraentes. Se você quiser adquirir, é muito bom. Reuniões Atraentes, do Joel Kominski. Você diz, pastor, mas... Porque tem gente que só quer pregar alguma coisa que é original, que nunca ninguém pregou. Ou se nunca ninguém pregou, por que eu vou pregar? Talvez eu não devesse pregar, se nunca ninguém pregou. Não é verdade? Então, nós temos que ter humildade de aprender uns com os outros. Eu aprendi uma coisa no meu encontro com Deus, um princípio que eu carrego comigo. Ninguém sabe tanto que não possa aprender, e nem tão pouco que não possa ensinar. Sabe, há pessoas que pensam que já sabem demais. Eu já ouvi isso. Eu já sei disso. Ninguém pode ensinar essas pessoas. Eu já sei disso. O pastor já falou isso. Isso aí eu já li. Isso aí eu já vi. Sabe, uma vez perguntaram para um pregador que todas as vezes ele pregava a mesma coisa. A mensagem desse pregador era: você precisa nascer de novo. Então a pessoa ficou enjoada, pastor Heber, de toda a pregação. O pregador fala a mesma coisa, meus irmãos, vocês precisam nascer de novo. Então o irmão chegou com ele e disse: pastor, eu não aguento mais. Por que o senhor prega toda vez que nós precisamos nascer de novo? Ele disse: é muito simples, meu filho, é porque você precisa nascer de novo. Você ainda não nasceu de novo. Por isso que eu prego a mesma coisa. Então, queridos, não basta saber o que fazer. É preciso saber fazer o que se sabe.
Diga isso para essa linda pessoa que está ao seu lado. Diga assim para ela: não basta saber o que fazer, é preciso fazer o que se sabe. Ah, eu já sei que precisa fazer visita, mas já fez? Ah, eu já sei que precisa orar, mas já orou? Ah, eu sei que eu preciso congregar, mas congrega? Ah, eu sei que eu preciso ler a Bíblia, mas lê. Não basta saber o que fazer, é preciso fazer o que sabemos. O conhecimento não é poder. Isso é a maior mentira que existe. O conhecimento não é poder. O conhecimento aplicado gera poder. Mas só o conhecimento não é poder. Se eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados, mas eu não entregar a minha vida a Ele, não convidá-lo para entrar em mim, esse conhecimento não vai me levar para o céu. Amém, queridos? Então, eu quero falar sobre esses 4 focos. Nós precisamos de foco nas nossas células. Sabe, muitas vezes o líder de célula, ele está concentrado em muitas coisas. E quando você tem o seu foco dividido, essa é a diferença da luz e para o laser. O laser é energia concentrada. Você já viu falar em cirurgia à luz? Não, claro que não. Mas cirurgia laser você já ouviu falar. Por quê? Porque quando você se concentra, quando você concentra a energia, quando você concentra poder, quando você concentra seus esforços, quando você concentra a sua agenda, quando você concentra a sua sabedoria, quando você concentra a sua vida, você gera mais poder, porque agora você tem menos coisas para se concentrar. E muitas vezes o líder de célula, ele está preocupado com muitas coisas. Mas sabe, você já ouviu falar do princípio de Pareto, que diz que 80%, só 20% das coisas que a gente faz, gera 80% de resultado. Então, queridos, por que fazer 80% das coisas que geram apenas 20%? Então, 4 focos. É preciso ter foco. Se você perseguir 2 coelhos, você vai perder os 2. Diga isso para essa linda pessoa que está ao seu lado. Diga assim para ela: se você perseguir 2 coelhos, você vai perder os 2. Muito bem, o primeiro foco de uma célula de sucesso. Diga após mim: foco para cima. Foco para cima. Por que existe a célula? A célula existe por causa de uma pessoa chamada Jesus. Se você quer ver a sua célula brilhar, se você quer ter uma célula gostosa de se participar, uma célula que todos amam, uma célula cheia de vida, você precisa exaltar a Jesus nessa célula. Jesus precisa ser a pessoa principal. Sabe, meus irmãos, programação na célula não resolve. Programação não salva ninguém. O que salva é Jesus. Ele é o Messias e o Salvador. Sabe, muitas vezes nós nos preocupamos com muitas coisas. Sabe, muitas vezes nós somos como Marta, em vez de sermos mais como Maria. Marta estava preocupada. A Bíblia diz que ela estava atarefada com muitos serviços, com muitas coisas, sabe, ela estava preocupada com a comida de Jesus, com o feijão, com o arroz. Ela pensava que precisava fazer muitas coisas para agradar a Deus. Mas enquanto isso, Maria estava focada em Jesus. Você quer ser um líder de célula de sucesso? Exalte bem alto a Jesus. O momento de louvor, de adoração, é o momento de nós exaltarmos a Jesus bem alto. A Bíblia diz que Ele está entronizado nos louvores do seu povo. É tempo de nós exaltarmos a Ele bem alto na nossa célula. Sabe, não adianta ter uma personalidade cativante. Não adianta, irmãos. Eu sei que há pessoas que já têm uma personalidade cativante, que já são líderes natos, já têm uma personalidade que já o torna mais fácil da pessoa se tornar um líder. Mas isso não basta. É preciso Cristo ser o centro da reunião, da célula. Foco para cima. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o primeiro foco da célula é o foco para cima. O foco para cima fala de intimidade com Deus. Você sabe por que muitas vezes a célula, ela se torna só um grupinho onde todo mundo ri?
Aí todo mundo conta piada e ri, e toma um lanchinho e sai. Mas não há transformação de vidas, porque falta o principal, que é a presença de Deus, que é Jesus. É Ele que sara, é Ele que transforma, é o Espírito Santo que convence, é Ele que transforma a vida da pessoa de dentro para fora. Se nós tirarmos a pessoa de Jesus do cristianismo, não há mais cristianismo. Não há cristianismo sem Cristo. Não é a célula não é uma programação. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo, não uma organização. Como bem disse o pastor de vocês, não é uma empresa aqui, é uma igreja. Um grupo de pessoas, de discípulos de Jesus, apaixonados por Ele, que amam Ele. Por isso que o nome da igreja é a Igreja Batista da Adoração, porque vocês já têm esse nome profético, de exaltar a Jesus bem alto em adoração, aclamando a Ele, clamando a Ele, buscando a Ele. Sabe, mas muitas pessoas, pastor Heber, eu gostei tanto desse seu tema, princípios mais que modelos, porque tem pessoas que querem, elas têm uma planilha, ela tem um monte de coisa, e igual aquela visão, né? É um monte de coisa, uma coisa que vem por detrás da célula, e outra coisa por embaixo, e outra coisa em cima, e outra coisa do lado, e outra coisa do outro, e essa coisa é muita coisa, mas faltou o principal. Onde está o foco em Jesus? O principal objetivo de um líder de célula de sucesso é levar a sua célula, primeiro ele tem que ter isso, mas levar a sua célula a ter intimidade com Deus, a buscar a Ele. Você sabe quando a célula realmente está entronizando Jesus, quando ela tem um foco para cima, quando na hora do louvor e da adoração, porque você sabia que essa é a única parte que é para Deus, direta para Deus, né? A palavra não é para Deus. Deus conhece a palavra mais do que qualquer mestre. A palavra não é para Deus. A oferta não é para Deus. Eu sei que a gente fala que a gente oferta para Deus, mas Deus precisa de nós. Deus precisa da nossa oferta. Quando as ruas do céu são de ouro, igual um homem que era muito avarento e ele carregava toda a sua riqueza. Um dia ele chegou no céu com um saco de ouro nas costas. O anjo falou para ele: seja bem-vindo. Mas o que é isso aí na sua costa? Ele disse: é ouro. Abre aí para eu ver. Não, isso é asfalto. Ele disse: não é ouro. Ele disse: isso aí pode ser ouro lá na terra, mas aqui no céu isso não passa de asfalto. Deus não precisa. A oferta não é para Deus, é para a casa de Deus. Trazei todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, não para Deus, mas para a casa de Deus. Mas o louvor e a adoração não é feito para nenhum homem, exclusivamente o foco para cima, para Deus, buscando a Ele, louvando a Ele, aleluia! É por isso que dá para medir, viu, meninas? Você está interessada no rapaz? Olha como ele adora. Olha como ele adora. Quer saber se o cara é espiritual mesmo? Olha como ele adora. É verdade. O cara que fica mascando chiclete, cai fora que é laço para você. E a mesma coisa a menina, você fica olhando a menina, na hora do louvor está lá fora. Como é que ela vai ser uma intercessora no lar? Estão compreendendo? Então, querido, foco para cima. Sem o foco para cima, a célula fica sem vida. É uma célula que você chega, está tudo bonitinho, está tudo organizadinho, está tudo bonitinho. Tem um banner da célula, tem uma banquinha com café, as cadeiras são bem bonitinhas, tem uma iluminação boa na célula, sabe, tem uma caixinha para oferta muito bonitinha, assim, personalizada, está tudo bonitinho. Mas a pessoa esqueceu da pessoa principal. Ela se esqueceu de convidar a Jesus. Ela esqueceu que o foco da célula não é isso. Foco da célula. Tudo isso é o chantilly do bolo. Ninguém come só o chantilly do bolo.
Nós precisamos comer o bolo. O chantilly só é a cobertura. Então, queridos, nós vemos isso exatamente na Bíblia, no livro de Atos. O livro de Atos, capítulo 1, no capítulo 1 e capítulo 2, fala um pouco sobre os primeiros dias dessa igreja, que eu não gosto de chamar de primitiva, porque primitiva dá a ideia de que é algo meio aqui jurássico, né? Meio assim que dinossauro, né? Alguma coisa assim. Não é primitivo, mas a igreja que é um modelo para nós de igreja. Então, a Bíblia diz que havia 120 pessoas no cenáculo, numa grande célula. O que eles estavam fazendo ali? 50 dias da morte da Páscoa é o dia de Pentecostes. Jesus apareceu para os discípulos durante 40 dias, diz a Bíblia no livro de Atos. Mas ali, nesse período ali, Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus disse: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pegando o gancho aqui, existe uma confusão muito grande. Eu não sei se isso acontece aqui, meu pastor, mas eu já vi pessoas dizendo: eu não posso ser um líder de célula, eu não tenho o dom de evangelista. Eu não sei se isso acontece aqui, mas deixa eu te falar algo. Jesus não chamou todos para serem evangelistas. Ele disse, mas ele não disse: e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão meus evangelistas. Ele disse: serão minhas testemunhas. Todos nós podemos testemunhar. Todos nós podemos, contra fatos não há argumentos. Todos nós podemos falar. Se eu falar para um ateu, eu não era drogado, né? Mas se eu falar para um ateu que eu era drogado e que agora não sou mais, que aceitei a Jesus e Ele transformou minha vida, ele pode não acreditar em Jesus, mas ele não pode negar o fato que eu não sou mais a mesma pessoa e que eu estou atribuindo isso a Jesus. Estou dando o testemunho de Jesus. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Todos nós somos testemunhas. Então Jesus deu essa promessa em Atos capítulo 1, versículo 8. Depois de alguns dias, mais ou menos uma semana, veio o dia de Pentecostes, que significa 50 dias após a Páscoa. 50 dias. E ali o que esses discípulos estavam fazendo? A Bíblia diz que 120 pessoas, os apóstolos, as mulheres, as irmãs de Jesus, a mãe de Jesus e mais alguns discípulos, o total 120 pessoas estavam fazendo o quê? Foco para cima. E no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que veio de onde? Que veio o som, como um vento impetuoso, veio do céu. O poder para a sua célula vem do céu. Não vem de um papel. Não vem de um relatório. Tudo isso, todas essas coisas são importantes, mas a célula não é um relatório. A célula não é um banner na sua célula, na reunião da sua célula. A célula é seus discípulos, os discípulos de Jesus, reunidos com foco principal nele, para adorá-lo, para aprender a ser mais como ele, para imitá-lo, para segui-lo, para servi-lo, para ouvi-lo, para amá-lo. Isso é uma célula. Muito simples. Amém, queridos? Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Então o primeiro foco da célula é o foco para cima. Sem esse não adianta ter os outros focos. É a primeira coisa. Então, qual a melhor e maior lição que um discipulador pode ensinar a seu discípulo? Ter intimidade com Deus. Se você não ensinar isso, você vai ter um discípulo que ele vai ser aquele discípulo que vai ficar quase te idolatrando, mas deixa-me procurar a palavra. Ele vai ficar dependente de você. Eu não quero ninguém dependente de mim. Eu não quero. Porque só tem uma pessoa que nós devemos depender 100% é de Jesus. Nunca aceite o seu discípulo. Olha, tome muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Quando a pessoa diz assim: você é o melhor líder de célula. Eu não me vejo noutra célula senão na sua. Porque você é o melhor.
Você é o fenomenal. Você é o extraordinário. Você é o galáctico, o galaxial, o megatop das galáxias. Quando uma pessoa, você tem que conhecer a pessoa, mas quando um discípulo começa a fazer isso, ele está pintando uma imagem irreal de você. Sabe, todos nós somos falhos. Toda montanha parece azul, distante. Mas se você chegar perto dos homens de Deus, você vai ver que os homens de Deus vão ao banheiro, têm dor de cabeça, fazem as unhas, cortam o cabelo, precisam tomar banho, precisam comer. Não são anjos. Todos os líderes têm pés de barro. Então, muitas vezes esses discípulos, eles têm uma ideia irreal de você. Você não pode deixar isso acontecer. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que ele vai te exaltar bem alto, um dia ele vai te jogar lá embaixo, bem fundo. Porque ele vai, quando ele vê algo, porque ele vai ficar dependente de você. Eu preciso tomar uma decisão. Vem aqui agora, tem que ser agora. E eu preciso ouvir a voz de Deus e só você que eu confio. Não, vamos ensinar as pessoas, nossos discípulos, a ouvirem a voz de Deus. Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso mexe com o nosso ego. Então a gente tem que tomar cuidado para aquele discípulo, aquela discípula, ela entender que o discipulador, a discipuladora principal dela ou dele, é o Espírito Santo. E ele está disponível todo o tempo. Uma vez, um grande homem de Deus ligou para o seu discipulador. A secretária atendeu e disse assim: olha, ele precisava tomar uma decisão importante. A secretária disse assim: olha, ele está orando agora, ele está buscando a Deus. Aí ele disse: tá bom, não precisa incomodá-lo não, ele está orando agora. Quando ele desligou, aí Deus falou para ele assim: meu filho, se você fizer o que ele está fazendo, eu vou te dar a resposta. O segredo é você fazer o que ele está fazendo. Eu sou o seu discipulador principal. Amém, queridos? Não fica dependendo de homens. É claro que Deus fala conosco através de homens, mas não é só através de homens. Há pessoas que não sabem resolver nada, porque estão dependentes demais dos homens, das pessoas. Oh, meus irmãos, todos nós temos tempo limitado. Não é porque o seu discipulador não quer atender você, não é porque ele não te ama, é porque ele tem uma família, é porque também ele tem um trabalho, ele se cansa como você, ele também precisa descansar como você. Então a única pessoa que está todo o tempo disponível para você é a pessoa do Espírito Santo, que não somente está disponível para você, mas mora dentro de você, porque nós somos templos do Espírito Santo. Aleluia! Amém, queridos? Então o que os discípulos estavam fazendo? Foco para cima. Outro foco da célula, foco para dentro. Digo, o segundo foco da célula é o foco para dentro. Porque senão, queridos, se não tivesse foco para dentro fala de comunhão e não comunite. Diga para a pessoa que está ao seu lado: há uma quilométrica diferença entre comunhão e comunite. Comunite é a inflamação da comunhão. Quase soviética essa comunhão. O que é uma comunite? Comunite é assim. A gente está aqui na célula, claro que isso não acontece aqui, só nos outros estados do Brasil, mas no Pará não acontece. Mas assim, a pessoa se reúne à célula e diz assim: olha, vamos sair para comer pizza? Vamos. Posso chamar fulano? Não chama ela não, ela é muito enjoada, não com a cara dela, não sei o quê, deixa ela para lá. Vamos só eu, o João e nosso cão, vamos nós três, e vamos lá para comer pizza. Diga para o seu irmão: isso não é comunhão, isso é comunite. Comunhão nunca é exclusiva, não exclui pessoas. Uma comunhão verdadeira é inclusiva, ela inclui não cristãos, ela inclui as pessoas que são
difíceis da célula. Lembre-se que você também já foi uma pessoa difícil. Até as pessoas que pensam que nunca deram trabalho, já deram trabalho em algum momento. Amém, queridos? Ser bebê, suja a fralda. Tem que trocar, meu Deus, tem que trocar a fralda do bebê. Mas é bebê, um dia vai crescer. Amém? E não vai mais sujar a fralda. Tem que crescer, é natural crescer. Se não crescer, está doente, tem alguma coisa errada. Então, queridos, o foco para dentro da célula é comunhão. É um dos segredos que faz a célula ficar gostosa. Lembra, esquece esse negócio de célula que é um sofá. A célula não é um sofá, o sofá é o lugar onde a célula senta. A sala é o lugar onde a célula se reúne, não é a célula. Amém, queridos? Célula é um grupo de discípulos que resolveu buscar a Deus juntos. Buscar a Deus juntos, aprender mais dele, exaltar Jesus bem alto. Então eles vão ter comunhão, vão ter amizades profundas. Você sabe o que é um dos grandes segredos para consolidar as pessoas? Preste bem atenção. Se os melhores amigos de uma pessoa não estiverem dentro da igreja, essa pessoa é uma candidata a se desviar. Papai, mamãe, tome cuidado, se a melhor amiga da sua filha não é uma irmã, uma pessoa que ama Deus, a sua filha corre sério perigo de vida. Se seu filho, papai, ele não tem amizade com ninguém da igreja, mas ele tem amizade com um cara que fica, perdão irmãos, eu falar isso, mas fica pegando as minas aí fora. Daqui a pouco ele está fazendo a mesma coisa. As más comunicações, ou em inglês fala mais comunicações, as más companhias corrompem os bons costumes. As más amizades. O perfume dos nossos amigos vai impregnar em nossa vida. Quando você anda com uma pessoa, aquela pessoa te faz pensar em certas coisas. Ela faz com que você escute certas coisas. Essa pessoa, ela frequenta certos lugares que ela também levará você. Um amigo de verdade é alguém que te puxa para cima e te projeta para frente rumo aos propósitos de Deus para a sua vida. Você precisa ser colega de todos, mas amigos de poucos. Madeira não afia ferro. Diga para a pessoa que está ao seu lado: madeira não afia ferro. Porque você acha que líderes andam juntos, líderes leem livros de outros líderes, pastores leem livros de outros pastores. Se eu entrar na casa do pastor Heber, eu sei que ele tem uma biblioteca, eu sei que nesse computador que ele está usando, ele tem apostila, ele tem livros, eu sei que ele tem. Como eu sei que ele tem? Porque ele é um líder, porque ele é um pastor. Tudo isso está sendo edificado pela sabedoria que Deus deu a ele, também através de outras pessoas. Ferro afia ferro. Madeira não afia ferro. Se você quer se tornar uma pessoa melhor, comece a andar com pessoas melhores. A unção é transmitida, transferida através da convivência. Através das palavras. Oh, mas essa pessoa, abrir um parêntese aqui dentro de células, porque é relacionamento. Se você tem um amigo, há pessoas do futuro e há pessoas do passado. Há dois tipos de pessoas na sua vida: pessoas do futuro e pessoas do passado. Quem são as pessoas do seu passado? São as pessoas que querem levar você de volta para um passado do qual você quer se libertar, ou você já se libertou. As pessoas do passado, nem todo mundo do seu passado vai poder entrar no seu futuro. Sabe, chega uma hora que você tem que deixar Moabe para trás, que você tem que deixar Ló para trás, porque senão Ló é uma pessoa do passado, vai causar problemas.
Quem são as pessoas do seu futuro? Quem são as pessoas do seu passado? As pessoas do seu passado são as pessoas que querem conectar você de volta às mesmas práticas do passado, de volta aos mesmos hábitos do passado, de volta às mesmas amizades do passado. Só que o tempo, ele flui para frente e não para trás. Se você decidir parar no tempo, o tempo não vai parar para você. Quem são as pessoas do seu futuro? São as pessoas que Deus, agora mesmo, Deus colocou pessoas do futuro na nossa vida. Quando Ruth decidiu se unir a Noemi, indo para Belém, Noemi foi a pessoa que conectou Ruth a Boaz. Agora mesmo, na minha e na sua vida, há esses dois tipos de pessoas. Pessoas do passado e pessoas do futuro. Você precisa identificar. É muito simples. Pessoas do passado tentam nos conectar para o passado. Elas querem nos empurrar para baixo, puxar para trás. As pessoas do futuro nos conectam para o nosso futuro em Deus. São pessoas que nos inspiram. São pessoas que quando nós estamos com elas, nossa vida cresce, nossa vida se enriquece. Nós nos tornamos pessoas melhores, maiores. Porque eu estou falando isso, que eu não estou desviando não, fechando parênteses, mas dentro desse tema. Foco para dentro tem a ver com amizades. Sabe, queridos, é muito triste quando uma pessoa que era drogada se converte em uma célula. E eu não vou te dizer que isso não pode acontecer na nossa igreja lá, na nossa família. Não a igreja do Senhor Jesus, mas a família. Sabe, a pessoa se converte, mas ela não tem, quando a célula não envolve todo mundo, aí só sai o João, o Pedro e o Tiago para a pizzaria, para a sorveteria, para todas as ias, e esquece aquele novinho, porque ele é quietinho, porque ele é calado, porque o bebê não chora, porque o bebê, ele é comportadinho, é o temperamento desse bebê, mas ele precisa do calor humano. E aí, quando a célula não pratica esse foco para dentro, através de amizades profundas, aquele novo convertido, ele não tem amigos na igreja. Ele não tem nenhum amigo na igreja. Então, mas lá no mundo ele tinha muitos amigos. Não tem ninguém que quando ele falta o culto ou a célula, não estou dizendo que isso acontece aqui, gente, mas acontece em todo lugar. Eu espero que não aconteça aqui, mas lá na nossa igreja com certeza deve acontecer. Eu espero que não, mas deve acontecer também. E quando ele falta o culto, aquele amigo não vai atrás dele. Mas quando era lá no mundo, aquele do bar, meu irmão, quando dava na quinta-feira, ele já estava ligando para ele: quinta-feira, olha, vai ter uma cervejada amanhã, meu irmão, não falte não, sua presença é demais. Você precisa estar lá no bar para tomar da 1 às 51. E aí aquele novo convertido, ele não tem uma amizade na célula, ele é um peixe fora da água. Porque o líder da célula, porque tudo decola ou decai a partir do líder. O que eu disse? Que tudo decola ou decai a partir do líder. Então o líder, ele não organizou essa comunhão, porque ele mesmo não é um líder inclusivo, ele é um líder exclusivo de um grupo. Ele não lidera talvez para todo mundo. Tem aquele que, esse daqui é meio problemático. Aí começa a colocar emblema. Vamos lá. Esse é problemático. Esse é reclamão. Esse é rebelde. E começa a colocar carimbo em todo mundo. Isso é forte. É muito forte, gente. Mas isso acontece, infelizmente. Então, aquele rapaz ou aquela moça, ela não tem amigas, não tem amigos dentro da célula. Então, quando ela vai passando na rua com a Bíblia embaixo do braço para ir à célula, uma amiga dela
tão empolgada, faz um convite que ninguém da célula fez para o aniversário. Ela diz assim: ui, amiga, e dá um beijo. Diz: quanto tempo que eu não te vejo, onde é que você anda? Não, agora eu sou crente. Que crente nada, menina, vamos voltar lá. Olha, vai ter, sabe o fulano de tal? Eu conheço, pois é, lembra, a gente vai sair juntas hoje na noitada. E começa a colocar coisa, e porque ela não tem amizades profundas na célula, ela acaba cedendo a essas pessoas. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? É por isso que depois do foco para cima, o foco para dentro, ter amizades profundas, isso faz com que a célula consolide as pessoas. Amém, queridos? Sem foco para dentro, a célula se torna um clube. É fácil ter um clube. É fácil tornar uma igreja um clube. É fácil tornar uma célula um clube. Num clube, quantos aqui fazem parte de um clube? Um lugar como lá o Guará. Você chega lá, coloca seu short de bolinha, com todo o respeito. Você coloca seu short, coloca sua camiseta, pega o seu churrasco, porque crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Não sei aqui, mas lá eu sei que come. E aí, vai lá, a pessoa que está do teu lado, é um clube, você nem conhece a pessoa que está ali. Tudo bem, está quente, né? Beleza, fica aí que eu fico para cá, tá? Estou aqui para curtir. Aí cada um fica separado. Mas a célula, o foco, é que todos se tornem um. Que todos caminhem juntos, se tornando uma família. Amém? Foco para dentro. A comunhão bíblica é uma comunhão inclusiva. Inclui pessoas e não exclusiva. Que exclui pessoas, que exclui aqueles que não são problemáticos, que são taxados de problemáticos. Você vê que um dos segredos da igreja primitiva, Atos 2:42 em diante, o que é que a Bíblia diz? Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na comunhão. Que todos os dias eles estavam no templo e de casa em casa partiam o pão com alegria e simplicidade ou singeleza de coração. E qual foi o resultado disso? Que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Comunhão, eles estavam juntos comendo pão, churrasco, pizza. Se quiserem me convidar, pode convidar, viu? Você é de Deus, eu vejo que você é profeta, você está pensando nisso. Isso é muito forte. Número 3, foco para cima, foco para dentro, foco para fora. Diga após mim, foco para fora. Agora, a célula, ela pode dar um tiro no seu pé, porque ela pode ficar só com foco para Jesus. Não, vamos ficar aqui só nós três, tá? Vamos ter muita comunhão, nós três aqui, muita comunhão. Cada dia a gente almoça numa das nossas casas, tá bom? E a gente vai fazer tudo junto, jogar vôlei, nós vamos sair para comer pizza, tomar sorvete, todos juntos aqui, viu? Nós 3 ou nós 5 aqui. E nós vamos adorar a Deus mesmo, vai ser uma adoração profunda, nós vamos buscar a Jesus, com o jejum, oração, nós vamos buscá-lo mesmo. Só que eles esqueceram do outro foco, o foco para fora. Esqueceram que há muitos mais que estão fora, são mais os que estão fora do que os que estão dentro da célula. O foco da igreja em Atos também eram as pessoas que estavam fora da igreja. A Bíblia diz que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro pregou e 3.000 pessoas aproximadamente se converteram, foram batizadas. O apóstolo Paulo, a igreja, ela sempre incluía. Então, a célula, uma célula boa, dentro dos princípios. Isso eu estou falando que se aplica a todas as, vamos chamar assim, a todos os métodos, ou a todos os modelos de célula. São os princípios sobre os quais os modelos de células são construídos. O princípio de adorar a Deus, de buscar a Deus, de fazer com que Ele seja o centro, o foco de tudo. Outra coisa, ter amizades profundas dentro da célula, comunhão. Não tem como tirar isso da Bíblia. Não tem como tirar isso da igreja. Foco para fora.
fala de evangelismo. Sabe, queridos, muitas vezes nós nos esquecemos das coisas mais simples e mais básicas. Eu sei que parece brincadeira, igual aquele cara que coçava o nariz assim, mas isso pode acontecer, porque aquilo que é fácil de fazer, também é fácil de não fazer. Diga isso para essa linda pessoa que está ao seu lado. O que é fácil de fazer, também é fácil de não fazer. Deixa-me te dar uma estatística aqui. Uma estatística assim, bem... Uma pesquisa, eu li faz muito tempo, alguns anos, eu não peguei a fonte, mas era uma fonte muito confiável. E essa estatística, essa pesquisa, ela foi feita para saber como as pessoas foram alcançadas para Jesus. Como as pessoas chegaram a conhecer a Jesus. E chegaram, eu vou te dar, é como aquela pesquisa do Ibope, né? Tem margem de erro para cima ou para baixo, para mais ou para menos. Mas, através de um folheto, 1% das pessoas. Somente 1% das pessoas servindo a Jesus hoje, nas igrejas, no mundo, foram alcançadas através de um folheto. Através de um pastor, cerca de 3% foram ganhas. Não, eu estou falando pregação de púlpito, não. Estou falando no mano a mano, ganho por um pastor. Ok? Pessoas que conheceram a Jesus, chegaram até a igreja por causa de grandes campanhas em estádios, ou em grandes campanhas nas ruas, nessas grandes campanhas evangelísticas, somente 5%. Cerca de 75 a 80% das pessoas, 8 em cada 10, 80 em cada 100, 800 a cada 1000 pessoas que servem a Deus hoje, chegaram até a igreja por causa de um convite, de um amigo ou de um parente. Vamos fazer essa pesquisa aqui? Quantos aqui estão aqui na igreja ou receberam a Jesus por causa de um folheto? Levante sua mão. Você recebeu um folheto e através do folheto você se converteu. Levante a mão. Não fique com vergonha não, que eu quero conhecer você. Ninguém. Aqui é você? Então, aqui não dá nem 1%, não dá 0,0000001. Muito bem. Quantos aqui foram salvos, receberam Jesus numa grande campanha, num estádio, fora da igreja? Não estou falando uma campanha na igreja, estou falando num estádio, numa coisa enorme, aqui num show, alguma coisa assim, num movimento evangelístico, num estádio, na rua, uma coisa grande. Quantos aqui? Levante sua mão. Uma pessoa, não dá 1%. 2 pessoas, não dá 1% do que tem aqui. Quantos aqui foram salvos pessoalmente, receberam Jesus pessoalmente, através do evangelismo de um pastor? Não estou falando do púlpito, porque do púlpito nós pregamos, mas já teve aquela pessoa que convidou, né? Aquela pessoa já orou, já fez o trabalho, a gente pregou e a pessoa se converteu, mas foi só uma parte que nós fizemos, maior parte foi a pessoa que convidou. Quem aqui foi salvo diretamente por um pastor? Você recebeu Jesus diretamente por um pastor? Não dá 5% aqui. A pesquisa está certa. Até aqui. Vamos prosseguir. Quantos aqui chegaram até a igreja, ou uma célula, ou receberam a Jesus por causa de um convite, de um amigo seu, de uma amiga sua, ou de um parente seu? Levante sua mão e dê uma olhada ao redor. Eu quero saber onde os outros foram salvos. Estou brincando, gente, mas vamos lá. Igual o pastor Sabá pregando, ele disse assim, pastor, ele disse assim: quem está aqui que é um líder? Aí levantaram a mão. Quem está aqui que é o pastor? Está aqui é o anfitrião. Quem está aqui não sabe nem por que está aqui? Aí uns levantaram a mão. Tinha uns que não sabiam nem por que estava, né? Muito bem, então vamos lá. Eu vou repetir de novo. Perdão da brincadeira, viu, gente? Mas só para descontrair. Mas quem aqui foi convidado por um amigo ou um parente? Levante sua mão bem alto para a igreja. Olha aí, já deu 80%, 70% dos que estão aqui. Você quer que o seu ministério tenha 1% de eficácia, 3% de eficácia,
5% de eficácia ou 80% de eficácia. Você quer que a sua célula tenha o nível de eficiência dela seja 1%, a cada 100 pessoas, uma pessoa, ou a 3%, a cada 100 pessoas, 3 pessoas, ou 5%, a cada 100 pessoas, 5 pessoas, ou 80%. Qual é o evangelismo que funciona? Um convite de um amigo ou de um parente. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você pode convidar alguém? Claro que você pode. Não precisa ser um evangelista, não precisa ter o dom de ensino, não precisa ter dom de mestre, não precisa ser um pastor. Igual teve um cara lá em algum lugar da Amazônia que ele queria muito ser apóstolo, pastor, porque está na moda, né? Ser apóstolo. Esse cara é só pastor e não, é de segunda linha. É o quê? Meu Deus do céu, esse é outro nível já, né? Isso aí já está muito acima de nós. Mas aí ele queria, procurando alguém que ungisse apóstolo. Como não tinha ninguém, ele mesmo se ungiu. Eu me unjo apóstolo aqui, eu me unjo. Ele mesmo se ungiu. Tem uns caras que são meio doidos assim, gente. Parece brincadeira, mas aconteceu mesmo. Então, queridos, como é que a sua célula... Ah, pastor, mas eu não sei como evangelizar. Oh, pastor, eu não sei as 4 leis espirituais. Gente, as 4 leis espirituais são boas, mas onde na Bíblia eles evangelizaram com 4 leis espirituais? É uma ferramenta, é uma ótima ferramenta, é uma boa ferramenta. O cubo de evangelismo, as cores, a pulseira com as cores, a mão, o pé, tudo que você pode usar. Mas o que tem 80% de resultado? Um convite de um amigo e de um parente. Inclusive, eu estou na igreja por causa de um convite. Pergunte para essa linda pessoa que está ao seu lado: você conhece alguém que você pode convidar para a sua célula? Amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Foco para fora. Sem o foco para fora, a célula se torna estéril. Passa 10 anos e é a mesma pessoa olhando para a cara do outro. Conhece o nome, data de aniversário, o nome do cachorro, o nome do papagaio, o nome do gato, o nome do peixe. Conhece tudo. Porque falta o quê? Foco para fora. Último foco da célula. Diga após mim: foco para frente. Foco para cima, buscar a Deus acima de todas as coisas. Foco para dentro. Comunhão inclusiva, incluir todo mundo. Ter as melhores amizades dos nossos discípulos devem estar dentro das igrejas. Na verdade, nós devemos ser um dos melhores amigos, se não o melhor amigo dos nossos discípulos. Terceiro foco, foco para fora. Buscar os perdidos. E a quarta, foco para frente. Se a célula tem esses 3 focos, mas não tem um foco para frente, ela vai ficar girando em círculos. Porque ela não sabe aonde quer chegar. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Quando vazaram os olhos de Sansão e ele perdeu a visão, ele começou a andar em círculos. Todos nós precisamos de visão. O que é visão? É você saber aonde você quer chegar, o que você quer conquistar, onde você vai estar daqui a 5 anos, quem você quer ser, o que você quer conquistar em Deus, o que Deus quer fazer através de você, qual é o foco, qual é o plano, qual é a direção, qual é o destino. Foco para frente, a multiplicação da célula. Há 3 coisas que você precisa em qualquer visão, em qualquer modelo, porque são princípios bíblicos. Você precisa de 3 coisas para multiplicar uma célula. Número 1, você precisa de um líder. Diga após mim: líder. Sabe, queridos, muitas vezes, porque o nome líder não aparece tanto na Bíblia, nós pensamos que a Bíblia não fala sobre líder. E porque esse nome líder é muito usado dentro da igreja, foi primeiramente usado muito dentro da igreja e atualmente muito usado fora da igreja através de palestrantes motivacionais e de autoajuda e de empreendedorismo e tudo mais. Nós pensamos
que a figura do líder é quase um alienígena, um ET. Mas nós estamos rodeados por líderes, apenas eles mudam de nomes. No hospital, um líder é chamado de médico, de enfermeira, de secretário, de supervisor. Na escola, os líderes são chamados de professores, orientadores, pedagogos, diretores. Na igreja, os líderes são chamados de pastores, diáconos, presbíteros, bispos, apóstolos, profetas. Numa construção, os líderes são chamados engenheiros, mestre de obras, pedreiros. O que é um líder? O que é a coisa mais básica de um líder? O líder é alguém que aponta a direção. Diga para a pessoa que está ao seu lado, um líder é alguém que aponta a direção. Ele dá a direção. A diferença entre um líder e um administrador é que o líder aponta a direção. O administrador traça um plano para chegar até aquela direção. Há muitos líderes que são administradores. E há líderes que não são administradores. Há administradores que são líderes, outros são apenas administradores. Mas nós estamos cercados de líderes. Na academia, os líderes são chamados de instrutores ou personal trainers. Todos nós estamos cercados de líderes. Mas muitas vezes nós nos pegamos dizendo, eu não nasci para ser líder. Eu acho que eu não levo talento para ser líder. O meu filho, mais novo, está estudando para ser engenheiro. Ele vai ser um líder. Quem vai liderar a obra? Ele vai ter que apontar a direção, dar diretrizes. Ele está estudando para ser um líder. Na família, os líderes se chamam papai e mamãe, marido e esposa. Nós estamos cercados de líderes. A questão não é se você é um líder ou não. A questão é que tipo de líder você é. Diga isso para essa linda pessoa que está ao seu lado. Meu querido, a grande questão não é se você é líder ou não. Nem se você quer ser um líder ou não. Mas que tipo de líder você é. Amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, você vai precisar dessa figura de líder em uma célula. Não pode se multiplicar. Eu não sei aqui, mas eu sei que na nossa igreja, na nossa família lá, às vezes nós temos células, pastor Hebe, que são células grandes, mas elas não conseguem se multiplicar. Por quê? Falta uma chave, uma coisa principal. Falta um novo líder. Mas por que nós não temos líderes, pastor Heber? Por que nós não temos líderes? Por que mais pessoas não dizem, eu quero ser líder? Catherine Kuhlman, a pessoa que transferiu a unção dela para Benny Hinn. Eu ouvi o testemunho de Benny Hinn, não pessoalmente, mas ouvi o testemunho dele gravado. Ele dizendo que um dia ele estava numa reunião como essa. E Catherine Kuhlman estava contando um pouco do testemunho dela. Uma mulher avivalista, uma unção de cura. E ela disse que no início do ministério dela, ela disse, Deus, eu não sei pregar. Deus, eu não sei cantar. Deus, eu não sei ensinar. Deus, eu não sei fazer nada. Mas se o Senhor pode usar um nada para fazer algo, eu estou aqui como candidata número 1. Usa a minha vida. E ela se transformou numa evangelista. Tudo o que Deus precisa é de alguém disponível. Deus não procura pessoas perfeitas. Sabe, naquele dia no templo, quando Isaías foi ao templo, ele talvez pensava que era um culto normal. Talvez nem era um culto, talvez ele foi lá só para orar. Talvez o templo estava vazio, a não ser com os sacerdotes fazendo o trabalho lá.
Mas quando ele chegou ali, a vida dele foi mudada porque ele teve uma visão de Deus. E sabe, eu desconfio de gente que diz que tem uma intimidade profunda com Deus, mas não quer se envolver na igreja. Que intimidade é essa? Que intimidade é essa que não me leva a servir mais a Deus, a amar mais a Deus, a me dedicar mais a Ele, a ajudar meus pastores, a ajudar meus líderes, a me dedicar na célula? Sabe, uma vez uma mulher estava orando, ela contou o testemunho para Kenneth Hagin. Kenneth Hagin foi, eu tenho certeza que você já ouviu falar nele. Kenneth Hagin foi um dos maiores mestres da palavra de Deus. Morreu, acho que na década passada. Ele faleceu, talvez 20 anos atrás. Ele faleceu. Um homem poderoso, Kenneth Hagin. E a mulher chegou com ele e contou o testemunho que ela estava chorando no banheiro dela, agarrada estava chorando lá no banheiro, agarrada. Deus me dá unção, agarrada com um vaso sanitário. Deus me dá unção, Deus me dá unção. Deus falou para ela: minha filha, para que você quer unção? Esse vaso sanitário não precisa da sua ministração. Vá ministrar aos perdidos. O propósito da unção é servir a Deus, servindo as pessoas. Unção é a capacitação de Deus, para que nós possamos servir o seu povo. Amém, queridos? Então, eu até me perdi um pouco aqui do que eu estava falando sobre Isaías. E quando Isaías estava ali, e Deus disse: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas por que mais pessoas não se candidatam? Sabe por quê? Por causa da vergonha. A vergonha tem castrado nossos sonhos, tem degolado nossos projetos. A vergonha é algo que é como uma bactéria. Ela é invisível, imperceptível, mas causa uma doença muito horrível. Sabe, a pessoa está na célula, aí o líder diz assim: você pode orar, ou você pode orar pelo lanche. A pessoa diz: não, eu não sei orar. Como você não sabe orar? Orar é falar com Deus, orar é agradecer. O que aquela pessoa tem? Ela está dizendo: eu não sei orar como você sabe orar. Eu não sei orar bonito. Eu não sei orar para agradar o ouvido dos homens. Sabe, a pessoa, vergonha é medo de se expor. Quando você se torna um líder, você se expõe. Mas deixa eu te falar algo também que impede as pessoas de se tornarem líderes. Eu não estou preparado. Eu não me sinto preparado. Quem já ouviu isso? Quando você incentivou a pessoa a se tornar um líder ou uma líder, ela disse: eu não estou preparado. Deixa-me te dizer algo. Você, no dia que você, seja você quem for, ou eu, no dia que você se sentir capaz de fazer a obra de Deus, o seu ministério acabou. Porque você vai começar a depender de você e não de Deus. Vou te contar uma história verídica. Um discípulo do príncipe dos pregadores na Inglaterra. Ele ia pregar. O seu mentor estava lá com ele. Ele estava confiante. Ele tinha seu esboço todo preparado de 3 pontos poderosos. Ele dominava a retórica, a hermenêutica. Ele dominava a teologia e todas as gias. Então ele subiu confiante. Na hora ele subiu confiante. O que você acha que aconteceu? Não aconteceu. Foi o maior fiasco da vida dele. Então ele pegou seu esboço, pastor Heber, colocou embaixo do braço e saiu quebrantado, humilde, tão humilde. Sentou ao lado do mentor dele e disse assim: foi muito mal, não foi? O mentor dele disse: sim, meu filho, foi muito mal.
Mas eu vou te ensinar um segredo. Se você tivesse subido do mesmo modo que você desceu, você teria descido como você subiu. Você subiu muito arrogante. Você subiu com muita autoconfiança. Por isso Deus te quebrou, para te mostrar que não é por causa de você, é por causa da presença dele em você. Sabe, se ele tivesse, aí o mentor dele disse, se você tivesse subido para pregar quebrantado, dizendo, eu sei, Senhor, que é só por causa do Senhor. Eu sei que é tua graça. Eu sei que eu sou um vaso de barro. Eu sei que os homens falam de mim porque eles me veem por fora. Eles veem esse grande homem. Mas na verdade eu não sou um grande homem de Deus. Eu sou um homem de um Deus grande e poderoso. Oh Senhor, abençoa essa palavra. Que não abrir da minha boca saia palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Eu confio somente em Ti, Jesus. Se Ele tivesse subido assim, Ele teria descido. Olha como Deus me usou, olha como Deus é bom, olha como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, em glória. Deixe-me te falar algo. Se você perguntasse para mim, pastor, você se sente capaz de fazer o que você faz? Eu iria dizer para você com toda a honestidade, não. Oh não, às vezes nós que somos líderes, às vezes nós nos sentimos como Jeremias. Deus olha para Jeremias capítulo 1, versículo 4, Ele olha para Jeremias e diz, antes de você nascer eu te conheci. Eu te designei para você ser um profeta às nações. O que você falaria se Deus falasse isso para você? Mas Jeremias, olha a resposta de Jeremias para Deus. Não diga que eu sou um profeta, porque eu não sei falar. Eu sou apenas uma criança. E Deus diz, Jeremias, não diga, eu sou apenas uma criança, porque onde eu te enviar você irá. E tem mais, agora eu toco na sua boca e coloco a minha palavra na sua boca. E eu estou te dando poder para arrancar, para plantar, para destruir, para construir, Jeremias. Você vai pregar diante de reis. Esse senso, essa consciência de que eu preciso de Deus, de que eu ainda não sou tudo aquilo que eu poderia ser em Deus, que eu não sei tudo. Essa dependência de Deus que faz com que Deus use você e a mim. No dia que você perder isso, acabou o seu ministério. Acabou tudo. Porque você só vai ministrar coisa de homem. Imagine se eu chegasse aqui, arrogante. Deus tem até folgas. Isso faz parte da sonoplastia aqui na Iba, é brincadeira. Mas um dia, pastor Heber, eu vi alguém apresentando outro líder. Eu quase que caiu minha peruca. Eu não uso peruca, mas quase que caiu assim mesmo. A pessoa apresentando o outro disse assim, esse daqui é o maior, de novo, é o maior especialista em células. Meu Deus! Eu acho que nem o pastor Ibe aceitaria uma coisa dessa. Dizer que ele é o maior especialista em célula. Sabe, queridos, é interessante isso. Sabe, tem umas coisas interessantes com Deus. Por exemplo, a pessoa que quer pregar, eu já vi, aqui eu acho que não tem isso, eu tenho certeza que não tem, mas lá na nossa igreja já tivemos problema com isso. A pessoa quer subir no púlpito, quase que quer pular, quer ser transportada, quer ser catapultada aqui para o púlpito e cair aqui em cima, e ela quer pregar porque ela pensa que o ministério só está aqui atrás.
Então ela quer pregar, e quanto mais ela força para ter, Deus diz: não, 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 você não vai, porque você pensa que está preparado. Ah, mas eu fiz um curso de teologia. Não vai, porque você está confiando em homens. Não te estribes no teu próprio entendimento. Mas aí aquele irmão que está sentado aqui, e ele nem está esperando o convite. Ele está aqui, ele vem com a bibliazinha dele, ele senta aqui. De repente o pastor diz: irmão, você pode compartilhar? E o outro diz: como é que isso pode acontecer? Como é que Deus usa aquele irmão? Como é que o pastor faz isso? É Deus. Porque aquele que se humilhar será exaltado, mas todo aquele que se exaltar será humilhado, disse o Senhor. Sabe, meu querido, você fica esperando. Olha só o que nós falamos. Nós falamos: eu não me sinto preparado ainda. Você vai esperar 300 milhões de anos e você ainda não vai se sentir preparado. Por quê? Porque no dia que eu me sentir preparado, eu estou desqualificado para trabalhar para Jesus. Mas quando eu digo, sabe, esse senso, essa consciência de que você não é, de que você não pode, essa consciência você vai levar essa consciência dentro de você, se você for realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, durante toda a sua trajetória. Muitas vezes eu me pergunto: meu Deus, como eu posso levar essa igreja a ser uma igreja de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas? Meu Deus, é muito grande. Não sei se você já teve essas crises, todo pastor tem. Pastor que quer crescer. Meu Deus, eu não posso, mas o meu Deus pode, mas o teu Deus pode. Mas é uma dependência de Deus. Então, meu querido, deixa eu te dar uma boa notícia. Se você acha que você não está preparado, se você acha que você não dá conta, parabéns, você passou no teste, está habilitado, pode começar o ministério, que é esse que Deus gosta. É desse tipo que Deus gosta. Deus gosta quando a pessoa assim: mas eu não sinto preparado. Então não diz que não está preparado não, porque agora eu vou te ungir, eu vou te capacitar, toco na sua boca, retiro o teu pecado, e agora você está apto, eu estou colocando minha palavra na sua boca. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se você se sente incapaz, que você não dá conta, despreparado, pegue na mão dele assim e diga assim: parabéns, você passou no teste de Deus, você já pode ser um líder. Amém? Dê um aplauso bem forte. Vamos terminar, senão a gente precisa de um anfitrião. Agora, um anfitrião, eu já vou estar terminando, viu, irmãos? Um anfitrião não é só aquela pessoa que dá a casa para ter a célula, gente. Tem gente que, de novo, eu não conheço aqui, tá? Se falar qualquer coisa aqui, por favor, me perdoe, depois a gente senta e eu peço muito perdão para você. Mas estou falando das coisas que eu vi lá na nossa igreja. Mas olha só, às vezes o líder, o anfitrião, ele abre a casa dele, mas vai lá para o quarto assistir o jogo do Flamengo. Durante a célula, ele abriu a porta da sua casa, mas não abriu a porta do seu coração. Então o anfitrião não é aquele que dá a casa, é aquele que recebe bem as pessoas. Sabe, queridos, fizeram uma pesquisa numa igreja lá em Manaus. Queriam saber por que as pessoas gostavam tanto daquela igreja. Eles pensavam que era a mensagem do pastor, o ministério de louvor. Mas sabe qual foi a resposta da maioria das pessoas? Sabe porque eu amei essa igreja? Por causa da pessoa que me recebeu lá na frente. Como eu fui recebido nessa igreja. Então, gente, a pessoa do anfitrião é muitíssimo importante. Alguém que goste de pessoas. Outra mentira que o diabo tem implantado na cabeça de muitos: eu acho que meu ministério não é com pessoas. Então vai para Marte. Não, eu quero trabalhar com gado. Vamos seguir um pouco mais essa linha de pensamento. Você vai criar gado. Para quem você vai vender esse gado? Para outro gado? Você vai vender para pessoas.
Quem vai cuidar desse gado? Quem? Pessoas. Como é que você não quer trabalhar com pessoas? Não, então eu vou ser veterinário, quero trabalhar com bicho. Mas o cachorrinho está com dor de barriga, ele vai lá no pet shop, uau, 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 uau. Aí interpreta no dom de línguas, eu estou com dor de barriga. Aí trata o cachorro, é assim? Claro que não. A dona vai trazer, você vai ter que receber as pessoas. Ai, não, eu desisto, eu quero ser contador. Pronto, lidar com o número, conta, fica trancado no meu escritório. Mas a empresa não vai chegar lá, quem vai são os donos da empresa, os representantes das empresas. Você vai ter que lidar com... Diga para o seu irmão, não tem jeito. Ou você se muda para Marte, ou você aprende a lidar com pessoas. Amém?